Muito obrigado. Eu peço ao presidente para agradecer aos organizadores desse evento o convite para a minha participação. É com muita satisfação mesmo que eu aqui estou. Eu vou discorrer sobre uma figura extremamente importante para a nossa sociedade, um homem de excepcional valor e que se distinguiu em vários campos da medicina, incluindo a clínica, pesquisa clínica, sobretudo em doença de Chagas, história da medicina e linguística. Linguística, sim, fortemente vinculada à própria medicina. O Joffre, me permite dizer assim, simplesmente Joffre, porque talvez assim ele o próprio desejasse. Eu acho que muitos de vocês já viram, ouviram o Joffre nessas jornadas de história da medicina. Ele viveu durante 94 anos. Ele viveu durante 94 anos, mas ele manteve-se em clínica, em atendimento de consultório, até os seus 89 anos de idade, só se afastando por motivo de saúde. Eu gostaria de dizer que tive relações de amizade muito fortes com o pessoal de Goiânia, particularmente com o professor Joffre, visto que tínhamos em comum vários interesses, inclusive nas nossas especialidades, a gastroenterologia, e depois nós descobrimos na história da medicina. O Joffre, ele formou-se no Rio de Janeiro, onde a presença ou a ocorrência de megas digestivos era praticamente nula. E ele ficou extremamente impressionado com o grande número de pacientes com megas digestivos, megaesôfago e megacólon, que ele se deparou quando iniciou sua vida médica em Goiânia, em 1954. Devo dizer que, nessa época, estamos aí na década de 1950, ainda havia muita discussão sobre a possível etiologia chagásica dos megas digestivos. E havia, então, grande número de interesses ou de interessados no assunto e grandes debates sobre o assunto. E o Joffre percebeu, então, isso e associou o fato com o grande número de pacientes que ele tinha. Cerca de mais de um cento de casos ele angariou até em um ano e meio. Eu gostaria de citar aqui alguns eventos marcantes que nos aproximaram e que, enfim, isso é de uma coisa pessoal, né? Primeira vez que eu conheci o Joffre, eu conheci pessoalmente, foi no Congresso de Goiânia, de 1963, um congresso brasileiro de gastroenterologia. Depois, um outro momento importante do meu relacionamento com o Joffre foi ele fazer parte da banca do concurso de livre docente que eu fiz na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E ainda, talvez um ponto importante desse nosso relacionamento foi a participação com ele no 35º Congresso Internacional de História da Medicina, realizado na cidade de Kos, na Grécia, pátria de Hipócrates. E depois desse congresso, nós tivemos a oportunidade de visitar alguns centros médicos históricos, particularmente em Bolonha, na Itália, onde nós pudemos ver o anfiteatro anatômico, nessa Bolonha, por onde passou Mondino de Lusi, um dos precursores do estudo da autópsia. E depois nós tivemos em Pádua
onde visitamos Ilbó, que é a antiga Faculdade de Medicina, ou Escola de Medicina de Pádua, por onde passaram figuras como William Harvey, Andreas Vesalius, Wirsung e Galileu. E, por fim, a idealização e criação da Sociedade Brasileira de História da Medicina em 1996. Devo ainda acrescentar aí a publicação de 2 artigos de História da Medicina que tivemos em colaboração, eu e o Jofre, mas com alguns outros colaboradores. A produção científica em gastroenterologia, ele principalmente na forma digestiva da moléstia de Chagas, sobre a clínica e a história dessa doença. E ele tem mais de uma centena de trabalhos como autor ou coautor, artigos e capítulos de livro em publicações nacionais e internacionais. E um grande número de conferências no Brasil e no exterior. Eu vou destacar 3 tópicos da sua produção científica. Uma primeira teve por título Megaesôfago por doenças de Chagas, publicado na Revista Goiana de Medicina em 1956. Esse trabalho ele dava substrato, dava suporte aos outros trabalhos de outros locais, particularmente o trabalho de Keber e Nador, que deram a base histopatológica para a ligação etiológica entre o megaesôfago endêmico no Brasil e a doença de Chagas. Mais ainda, com esse trabalho, ele individualizou de mais uma outra forma da fase crônica da doença de Chagas. São palavras dele. Propomos que, ao lado das formas crônicas classicamente descritas da doença, a cardíaca, a nervosa e a indeterminada, se considere como forma clínica individualizada a forma digestiva, nela se incluindo todas as lesões do tubo digestivo, com as consequentes alterações em sua motilidade, megaesôfago, gastropatia chagásica, megaduodeno, megajejuno, megaíleo, megacólon e outras que venham a ser descritas. Então, estava criada a forma digestiva da fase crônica da doença de Chagas. Um outro aspecto que a gente quer salientar e destacar é o trabalho a aspectos clínicos e radiológicos da peristalse do esôfago, publicado em 1960, em que ele classifica radiologicamente os casos de esôfagopatia chagásica. Ele cria um método radiológico que padronizou e vários parâmetros radiológicos e divide os pacientes em quatro grupos, 1, 2, 3, 4. E em 1994, em uma revista da Fiocruz, ele mostra a impressionante distribuição de 1.117 casos de megaesôfago nesses grupos da doença, com os percentuais aqui mostrados. Desculpe mais uma vez, por favor. O terceiro item que eu queria chamar a atenção é que no Congresso Mundial de Gastroenterologia havido em Munique, na Alemanha, ele foi convidado, junto com outros brasileiros, para participar de um simpósio sobre a calásia do esôfago. A calásia do esôfago foi tida como, ou melhor, o megaesôfago foi tido como uma doença semelhante, ou pelo menos igual à calásia idiopática. E, por isso, ele foi convidado para participar desse simpósio realizado em Munique. Notem os senhores que, ao lado de vários outros figurões da gastroenterologia, inclusive o Ingelfinger, que era, na ocasião, a principal autoridade mundial em esofagologia, 4 brasileiros faziam parte deste simpósio. Geraldo Siffert, do Rio de Janeiro, Fritz Keberle,
e Câmara Lopes de Ribeirão Preto e Marcondes de Rezende, Jofre Marcondes de Rezende, de Goiânia, no Brasil. Destaques em produção sobre a história da medicina. Além de ter criado em Goiânia um curso regular de história da medicina, que eu acredito que ele está ativo até hoje. Está como disciplina. Está como disciplina, né? Ele tem várias publicações, incluindo esse daqui, A Sombra do Plátano. São capítulos de história da medicina. Seara de Asclépio, que é um livro que ele fez em colaboração com outros dois colaboradores de Goiânia, inclusive aqui presente, né? E que é um livro é um livro para estudiosos, estudantes dos cursos de História da Medicina. E investigação. Investigação, aqui eu destaco 2 artigos extraordinários que ele fez em colaboração, que o primeiro é a visita ao Brasil de Franz Ingelfinger e sua participação na divulgação dos conhecimentos sobre o megaesôfago chagásico, publicado em 2001, e um outro artigo, muito interessante também, que é um nome que faltava na história do megaesôfago chagásico. Joseph Cooper Reinhardt, nascido em 809 ou 810, e falecido em 1873, e publicado também em 1998. Aqui estão as capas, as vestimentas dos livros, né, dos 3 livros que nós citamos. Além disso, o Vertentes da Medicina, que é um outro livro também que inclui muita coisa em história da medicina. E, além disso, ele se destacou em linguística, uma linguística, como eu já disse, voltada para a medicina. E aí ele tem ele escreveu um livro que tem o título de Linguagem Médica, que está em sua 4ª edição. Além disso, ele escreveu Vertentes da Medicina, e ainda ele traduziu do grego para o português os aforismos de Hipócrates. E ainda, curiosamente, era um apaixonado por dicionários. Ele tinha uma coleção de cerca de 250 títulos de dicionários dos mais diversos tipos. Aqui estão os livros, as capas dos livros Linguagem Médica, das 4 edições, e os aforismos que ele traduziu do grego. Honrarias e títulos, ele tem todas essas distinções, né, que não preciso ler, vocês estão vendo. E outros destaques. Ele foi presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, um dos criadores da Revista Goiana de Medicina e seu editor por 35 anos. Foi chefe do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Ele instalou o equipamento de manometria no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e instalou um laboratório de imunologia da doença de Chagas também no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Destaque clínico. Quem era o clínico Jofre Marcondes de Rezende? Eu creio que ele próprio se define. Clínico é um médico com capacidade de diagnosticar ou formular, com grande possibilidade de acerto, hipóteses diagnósticas com base na anamnese e exame físico do paciente, com discernimento para solicitar os exames complementares indicados para confirmação ou esclarecimento da enfermidade e interpretar criticamente os resultados, cabendo-lhe prescrever e acompanhar o tratamento e, sempre que é necessário, encaminhar o paciente ao cirurgião ou ao especialista mais indicado. Isso ele escreveu em 2009, e aí eu tenho a impressão que ele retrata-se o clínico que ele próprio era. O Jofre Marcondes de Rezende, clínico com essas características. Mas, além disso, eu não poderia deixar de dizer que o Jofre
tinha uma irretocável integridade moral, gentileza, bondade, simpatia e, sobretudo, o dom da humildade, fruto de sua sabedoria. E, finalizando, eu quero mostrar essa grande árvore situada no centro de uma praça na cidade de Kos, e que é um plátano parece que milenar. Diz a história que Hipócrates ensinava a seus discípulos sob esta frondosa árvore. E, nesse mesmo local, em setembro de 1996, Jofre Marcondes de Rezende e mais 2 outros brasileiros imaginaram uma sociedade de história da medicina no Brasil. No fim do ano seguinte, em novembro, fundou-se a Sociedade Brasileira de História da Medicina, congregando, na ocasião, cerca de 300 membros. E eu acho também que essa sociedade continua ativa, continua viva, e a prova disso é essa enorme influência que eu vi hoje aqui nas apresentações. E, portanto, era isso que eu tinha a dizer, doutor Líbio. Muito obrigado. Viu?